Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu quero falar com você de como você pode dar os seus primeiros passos com Jesus. Na verdade, eu quero ser bem prático e falar três coisas aqui. Quero te dar três, vamos dizer, passos, esses três primeiros passos que tem que estar bem fixo em você, tem que ser uma coisa natural para você, e você vai ver que isso não é pesado, mas você vai conseguir desenvolver a sua fé em Jesus, o seu relacionamento com Jesus. E você que está chegando aqui, que você já tem andado com Jesus, essa instrução, essa palavra vai ser também muito importante para você, vai ser poderosa para você dar também essa instrução para aqueles que estão começando com Jesus ou aqueles que querem desenvolver o seu relacionamento com Deus. Sabe, a Bíblia mostra que quando nós nascemos de novo, que para ver o reino de Deus nós precisamos nascer de novo. E quando você imagina nascer de novo, você imagina um bebê, você imagina coisas novas. Então nós precisamos nos desenvolver, não é verdade? E quando nós já estamos andando há um bom tempo com Jesus, a gente começa como se fosse subindo uma montanha. Então nós começamos a ter profundidade em Deus, ter nossas próprias experiências com Deus, com a palavra de Deus, mas a gente nunca pode deixar falar de Jesus para alguém que está começando agora. Então, às vezes, uma coisa que é já bem básica para você, uma coisa que já é bem básica para mim, e você fala, nossa, eu já estou num lugar muito profundo, já estou num lugar muito alto em Deus, pela graça de Deus, Deus tem me levado a esse lugar, mas muitas vezes nós vamos ter que ter a paciência, o amor de Deus operando no nosso coração, para a gente descer, para a gente... talvez a melhor palavra seria servir aqueles que estão começando com Jesus. Imagina uma escalada, então você já tem facilidade de escalar aquela montanha, mas você vai ajudar alguém que está começando agora para chegar também naqueles lugares que você tem chegado em Deus e talvez lugares até mais altos ainda que Deus tem para cada pessoa, né? Deus tem um chamado para cada pessoa. É claro que a vida com Deus é uma vida de renúncia, leva tempo, né? Para você viver tudo que Deus tem para você, mas eu quero falar aqui de três coisas muito importantes para você que está iniciando a sua vida com Jesus. Você aceitou Jesus em algum lugar e quer agora desenvolver a sua fé nele e seu relacionamento com ele. Em primeiro lugar, eu quero ler João capítulo 3, versículo 3, que diz: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma primeira coisa que eu quero falar com você é a transformação da sua mente. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, você pode abrir aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz sobre a importância da transformação da mente. Então, quando você teve encontro com Jesus, no espírito já está tudo certo, porque seu espírito é eterno, seu espírito foi salvo. E agora a dificuldade, o desafio, está na transformação do quê? Da sua alma. Porque Deus, ele quer transformar a sua alma, ele quer transformar a sua mente. E o apóstolo Paulo disse aqui, você vai entender muito bem isso aqui: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vem para Jesus, você morre por uma velha forma de pensar, você morre por uma velha natureza, uma velha forma de sentir, uma velha forma de desejar. O que é a sua alma? Seus pensamentos, seus sentimentos e os seus desejos, de uma forma resumida. Se você quer ser mais complexo, você pode dizer o seu raciocínio, você pode dizer suas emoções, você pode dizer os seus instintos. Então, mas eu gosto de simplificar para ficar fácil para todo mundo. Seus pensamentos, seus sentimentos e seus desejos. E na verdade Deus quer ir lá na raiz e mudar a sua forma de pensar. Lá em Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 21, vai dizer: deixem que o Espírito transforme os pensamentos e os sentimentos de vocês. Deixem que o Espírito transforme os pensamentos e na verdade as atitudes de vocês. Então na verdade você nascer de novo é algo espiritual. Eu quero enfatizar antes aqui o que é o novo nascimento. Nascer de novo significa uma nova vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: estejam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos pelas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
E aí ele chama para uma nova vida. Lá em Colossenses 2 diz, quando estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. No mundo espiritual, então, Deus cancelou toda a escrita de dívida no seu nome, que consistia em ordenanças e nos era contrária, ele removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz. Então, na verdade, lá na cruz, o inimigo achou que estava vencendo, mas na verdade ele estava contribuindo com o plano de Deus, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Jesus é o sacrifício perfeito do pecado, e ele te reconecta com Deus, e também existem os benefícios da aliança. Agora você pode descobrir sobre cura divina, sobre libertação e sobre a intimidade, sobre ouvir a voz de Deus. Mas eu quero agora ser bem prático. Primeira coisa, sua forma de pensar. Eu falei aqui com você, tem uma forma de pensar nova, uma forma de sentir nova, uma forma de desejar nova. Como que é isso? Deus, ele tem o poder de, quando você está na presença dele, ele faz isso no seu espírito. Deus, ele age no seu espírito, transformando seus pensamentos, sentimentos e desejos, e depois isso é traduzido para quê? Para a sua alma. Então você vai falar, as pessoas falam, nossa, a pessoa teve encontro com Deus e agora está diferente. Então, exatamente, porque você é um espírito, então você nasce no reino de Deus. Você tem um registro espiritual no reino de Deus a partir de agora. Você não é mais uma alma vivente, o seu espírito não está morto mais. Você agora nasceu de novo. Você recebeu uma nova natureza. O seu espírito foi, na verdade, recriado em Cristo Jesus. É tudo novo para você. Então, o que era passado na sua vida, Deus no espírito já resolveu. Qual que é o desafio? Você agora, a sua alma precisa ser tratada. Você não pode mais pensar conforme o mundo pensa. Você não pode mais agir como o mundo age. Como que isso vai acontecer? É na sua força do braço? Não, por favor. Você só vai atrapalhar Deus. Tem gente que fala assim, a partir de hoje eu sou crente, agora vai ser... Sabe, agora vai se mudar tudo, e não conseguem. Por quê? Porque é só o Espírito de Deus que pode te ajudar, é só o Espírito de Deus que pode te transformar. É algo sobrenatural que acontece na vida de uma pessoa. Então, o que acontece? Deus, ele começa a te dar uma nova forma de pensar. Deus começa a dar uma nova forma de lidar com os seus sentimentos. Uma nova forma de desejar. Só que vai ser tudo sensacional, vai ser tudo perfeito? Não. Você está em um processo de transformação na sua alma. E aí, se você errar, você tem um advogado, porque você está começando com Jesus. Uma criança, quando começa a andar, ela às vezes cai, não é verdade? Mas o que acontece? Quando alguém erra, está andando com Jesus, aí o inimigo aproveita para te acusar. Mas o que você faz? Pede perdão, se arrepende rápido e siga em frente. Pensa que você é um bebê na presença de Deus, que ele está te fazendo crescer. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar é você verificar qual é a vontade de Deus em cada situação da sua vida. Qual é a vontade de Deus a respeito desse pensamento que você está tendo? Essa forma de pensar. Qual é a vontade de Deus a respeito desse sentimento? Qual é a vontade de Deus a respeito desse desejo que você tem? Isso é da vontade de Deus, esse desejo? Esse sentimento é da vontade de Deus? Talvez um sentimento de raiva, de ira, ou sentimentos ruins. Você pode ler lá em Gálatas, capítulo 5, você vai ver vários sentimentos ruins ali, a partir, eu creio que é o versículo 19 em diante, aí depois tem o versículo 22 que fala dos frutos do Espírito. Então esses frutos do Espírito, eles vão também se manifestar na sua vida, através da sua conexão com Deus, que é que eu vou falar agora. Então a primeira coisa é tratar a sua alma. Segunda coisa, você precisa agora entender a importância da comunhão dos santos, da unção coletiva. Quando outras pessoas se reúnem para adorar Jesus, ali existe uma unção diferente. E ali existe também a manifestação do poder de Deus, dos dons de Deus, e ali do amor de Deus também. Às vezes uma coisa que você está precisando, Deus pode usar alguém para te dar uma palavra, Deus pode usar alguém para liberar um poder espiritual, um poder de Deus na sua vida, através de alguém. Então muitas pessoas acham que pode ser cristão sem se reunir com os cristãos. Sabe? Não tem como. Você precisa... Tem vários prédios espalhados pela sua cidade. Tem vários prédios espalhados pelo mundo. Isso é muito importante. Lá em Hebreus 10, 25 fala: não afastei da comunhão dos santos, quanto mais você perceber que se aproxima o dia do Senhor. Então, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, entenda a importância
de você estar conectado, de você estar em uma igreja local, sabe? A igreja não é perfeita, não é verdade? Tem várias pessoas que estão em vários níveis, tem pessoas que estão mais maduras, tem pessoas que estão passando às vezes algum desafio, mesmo estando maduras, às vezes tem um momento de fraqueza, então não está conseguindo andar à altura do que Jesus falou. Mas eu vou falar uma coisa para você, existe muita gente boa, porque a bondade de Deus está na vida delas, porque o homem em si mesmo não tem nenhuma bondade em si mesmo, mas tem muita gente madura, tem muita gente que Deus vai conectar, tem muita gente que você pode pedir um conselho, algo de Deus, uma oração, e muitas pessoas assim, sabe? Tem pessoas que têm os dons espirituais, muitas vezes as pessoas estão começando com Jesus, elas às vezes vêm pedir algum conselho, alguma palavra, Deus acaba operando através dos dons espirituais, dando direções, ou dando uma palavra de encorajamento, ou dando uma palavra de ajuste com sabedoria. A revelação nunca pode ficar separada da sabedoria, mas aqui é para quem está começando com Jesus. Então essa segunda coisa, comunhão dos santos. E uma terceira coisa, muito importante, é a sua vida de intimidade. A partir desse encontro aqui, você vai ouvir a voz de Deus com essa instrução que eu vou te dar, com essa palavra bem específica que eu vou te dar aqui. Escuta bem. Muitas pessoas, eles não conseguem ouvir a voz de Deus, porque eles falam tanto na oração, que eles não dão tempo para Deus falar. E outras pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus porque realmente não oram, não tira aquele tempo exclusivo com Deus. É claro que Deus está comunicando com você em todo o tempo, ainda mais quando você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você falou: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e a partir de hoje, Senhor, me ajuda a andar na sua vontade, eu te reconheço, eu declaro ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Então Ele é o dono da sua vida, é o seu Senhor, e Ele é seu Salvador. A partir desse dia, o Espírito Santo já vai começar a comunicar com você. Às vezes você não está percebendo. Dependendo se a pessoa tem um ministério, nem todos têm um ministério. Ministério também não é uma grande coisa, ministério é serviço. É um chamado para servir o corpo de Cristo. De uma maneira, dentro de algum ministério, de algum dom ministerial, que você pode ver lá em Efésios 4:11, isso é tema para outro dia. Mas quando você está conectado lá no seu tempo de oração, quando você está lá no seu tempo de oração, o que acontece é que não só quem tem os dons podem ouvir a voz de Deus. Quem é chamado para o ministério vai ter uma facilidade, uma graça maior para isso. Mas você também tem um chamado bem específico de Deus, mesmo que não seja na área do ministério, mas tem um chamado para ser generoso, ou você tem um chamado para servir, para o ministério de misericórdias, de socorros, ou de generosidade. Serviço também envolve administração, ou hoje em dia, né, você pode servir de alguma forma na sua igreja local. Então essa conexão na igreja local, de servir a igreja local, é muito importante, sabe? Mas a vida de oração é o que vai trazer a base para transformação da sua alma e também para você estar conectado na igreja, que é o corpo de Cristo. Porque a vida de oração vai te levar a um desenvolvimento saudável no tempo de Deus, vai te levar a dar valor para a Bíblia, sabe? Muitas vezes nós olhamos alguém que já tem andado com Jesus há um bom tempo e um conhecimento bíblico. Eu percebo que nos últimos anos Deus tem me dado graça de entender algumas coisas da palavra, de ter algo de Deus. Mas isso foi construído ao longo dos anos, sabe? Então a profundidade, ou aqueles lugares que você vai subir, Deus vai te ajudando, dando graça de subir em Deus, esses degraus espirituais. Deus me deu uma visão tão linda com alguém esses dias, de degraus espirituais. E Deus estava falando que estava feliz com aquela... Enfim, é uma palavra bem específica para aquele momento. Deus estava se alegrando, se alegra do coração de alguém que está crescendo degraus. Você estava lá no 0, agora você está no 1. Aí, então, louva o nome de Jesus. Você já tem andado com Deus, você tem procurado saber qual é a vontade de Deus, depois está no 2. E o que vai acontecer? O nosso destino é o céu. Quando Jesus volta para você, quando Jesus volta para mim, ou quando Jesus volta para buscar toda a humanidade. Até lá, o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa pegar os outros vídeos aqui no canal, as orações, que eu todos os dias estou falando do poder do Evangelho, que é para restaurar todas as coisas, restaurar a cura física, a libertação
e também no corpo físico, né? Cura física, libertação, e nesse mundo físico, né? Nem tudo vai ser restaurado aqui, mas vai ser restaurado na vida eterna, que nós já temos garantia quando o Espírito de Deus está te guiando. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus está te guiando para onde? Para cumprir a missão dele aqui na terra. Enquanto você cumpre a missão, ele está te pondo na direção da vida eterna, na direção da eternidade que ele tem com você. De fato, o seu espírito foi salvo, sua alma está sendo salva e seu corpo será totalmente salvo quando? No dia de Jesus, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Esses são temas também para outros dias, mas eu nunca posso deixar de falar a mensagem do Evangelho que Deus tem me comissionado nesses dias. E nós vamos ver que é uma vida totalmente diferente quando você está com Jesus. E lá em Romanos 6:11 diz que da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse tempo de oração vai te vivificar, vai te dar um poder espiritual para você a cada dia saber qual é a vontade de Deus. Quando nós viemos para Jesus, hoje em dia eu tenho visto que muita gente fala, nossa, então qual é a vontade de Deus para mim? Querendo receber uma revelação, uma palavra. Quando Deus revela, às vezes sem pedir mesmo, a gente já dá a palavra, não tem problema nenhum com isso. Na verdade, Deus tem um plano específico para você. A Bíblia deixa claro isso, quando você era um embrião no ventre da sua mãe, ele escreveu todos os seus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, versículo 16. Agora, se você está tão querendo descobrir a vontade de Deus a longo prazo, isso talvez não seja muito saudável. Porque no seu próprio vida de oração, no seu próprio tempo com Deus, na sua vida de oração, Deus vai revelar isso para você. Em algum momento ele vai revelar a sua missão, o que ele te enviou na terra para ser e para fazer. Principalmente para fazer, que você já está sabendo aqui que você é filho de Deus, que ele quer desenvolver um relacionamento com você, ele quer desenvolver um relacionamento ainda mais fundo, um amigo de Deus. Você não pode pegar a experiência dos outros, você tem que ter sua própria experiência com Deus. Senão vai ficar uma coisa vazia, vai ficar uma coisa rasa, você tem que ter sua própria experiência. E é isso que Deus está querendo fazer. Aí, o que acontece? Você precisa se preocupar, vamos dizer, você precisa estar atento, você precisa estar ligado em Jesus ao ponto de saber que a cada dia ele tem uma vontade para você. O apóstolo Paulo fala sobre a plenitude da vontade de Deus, que a gente deve se importar com a plenitude da vontade de Deus. Então existe uma plenitude da vontade de Deus, mas quando isso vai se manifestando? A cada dia, se você está na presença de Deus, a cada dia você está lendo uma palavra. Eu tenho um livrinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho um livrinho de devocional. Ó, Deus tem falado comigo, isso não importa o quanto você cresceu, você precisa estar pronto para ensinar alguém que está começando hoje com Jesus. Então aí Deus tem me dado esses comissionamentos. Então por isso que eu falo aqui para vocês, tem que falar uma linguagem que o presidente da República vai entender, né, no poder do Espírito Santo, debaixo da direção de Deus, e ao mesmo tempo alguém que nunca foi para a escola tem que entender também, porque o Evangelho está disponível para todos, todos podem ser salvos. Olha aqui o meu devocional, vou mostrar para vocês. Ó, o chamado de Jesus, tá vendo? É um livretinho pequeno, ele cabe no meu bolso. Ele cabe no meu bolso como se fosse uma carteira. Então, ó, ele para todo lado. Tem alguns que eu não fiz ainda. Então tem uns 3 anos que eu vou alternando, né? Às vezes usando ele. Mas ele tem um pequeno texto aqui. Ó, 21, ó. Ele tem um pequeno texto. Olha lá, eu coloco assim uma confirmação de Deus, alguma coisa. Ele tem um pequeno texto aqui. E eu leio esse pequeno texto e pego as referências e começo a meditar naqueles versículos. Esse aqui é só o devocional. Além do estudo bíblico, um devocional. Se você está começando com Jesus, faz um devocional curto. Faz um devocional curto por dia. Você tem aplicativos, no aplicativo da Bíblia tem vários devocionais. Você vai colocar algo lá que você está enfrentando. Tem o tema de casamento, tem o tema de relacionamentos com amigos, né? Tem vários temas ali de finanças, que é um tema que bastante gente hoje, né, busca oração, busca Deus sobre qual é a vontade de Deus sobre isso. Saúde divina, cura divina. Então, tem um aplicativo eu quero indicar aqui para você, da YouVersion, Holy Bible YouVersion. You, né, You de você, em inglês, Version, de versão, Version, né, V-E-R-S-I-O-N. Tô certo disso? Então é isso, YouVersion. Pega esse aplicativo que eu já tenho indicado para muita gente, tem sido especial. Então tem formas também de plano de leitura bíblica, você lê 3 capítulos por dia.
Eu gosto, na fase que eu estou agora, eu gosto de sempre ler direcionado pelo Espírito Santo a cada dia, mas isso é uma coisa pessoal de Deus comigo. Você que está começando então, essas 3 dicas. Primeira coisa, verifica a transformação da sua alma. Coloca a sua alma para andar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, em tudo começa a buscar qual é a vontade de Deus. Em que sentido? Esses pensamentos são de Deus que eu estou tendo? Deus tem pensamentos bons e não de mal para você. Agora, esses pensamentos também negativos a respeito de outra pessoa, negativo a respeito da minha vida, forma de pensar que é de pecado, também tem essa parte. Não é de Deus para você. Esses sentimentos, então você vai saber verificar. Esses sentimentos são sentimentos de Deus? Tem na Bíblia isso aqui que eu estou sentindo? O que Deus diz sobre ira? O que Deus diz sobre sentimento, os sentimentos bons também? O que Deus diz sobre amor? O que Deus diz sobre gratidão? Tudo. Tanto coisa boa como o que você acha que é coisa boa, você tem que verificar na palavra o que a palavra diz. Então, esse sentimento, desejo, pensamento, o que a palavra diz sobre cada coisa? O que a palavra diz sobre isso? Então isso vai trazer um crescimento saudável para você no tempo de Deus, sabe? E vai ser muito especial o que Deus vai fazer. Então, tem pessoas que ficam décadas na igreja e têm dificuldade, décadas andando com Jesus, mas têm dificuldade porque não estão ouvindo muito Ele, não estão errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, sabe? Parece que estão caminhando longe de Jesus, mas Jesus quer perto. E aqueles que ficam perto, eles têm um crescimento mais saudável e também, às vezes nem é que é tão rápido, é que tem uma entrega da pessoa e ela acaba crescendo também, sobre isso, também por isso. E o que acontece é que Deus está querendo te ajudar, não vai ser na força do seu braço. Se você quiser viver uma vida com Deus na força do seu braço, não vai dar. Eu vou até ler para você aqui, que diz, lá em 2 Pedro, deixando claro que é o poder de Deus que vai fazer. Escreve aqui, é o poder de Deus que vai me levar a crescer espiritualmente. É o poder de Deus que vai fazer. É Deus que tem me protegido. A partir de hoje, você tem uma proteção de Deus. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. O inimigo não pode te tocar. Você vai precisar saber também usar as suas armas espirituais, mas isso é assunto para outro dia. Eu quero falar aqui com você. Você pode ficar aqui, nós vamos... se Deus te tocar, nós podemos a cada dia estarmos juntos aqui. Deus me deu uma missão de estar aqui com você. E olha o que diz em 2 Pedro, versículo 1, na verdade capítulo 1, versículo 3. Eu gosto de uma versão na linguagem de hoje, ainda mais para quem está começando, essa versão é muito boa. É uma versão que diz, eu vou colocar aqui para vocês, é uma versão que diz assim, que o poder de Deus vem e Ele te capacita. O poder de Deus tem nos dado tudo para viver uma vida que agrada a Ele. Eu gosto dessa versão. O poder de Deus tem nos dado tudo para viver uma vida que agrada a Ele. Eu vou pegar aqui com você agora e esse é um tempo onde Deus ele está trazendo um grande crescimento para você. Eu tenho citado esse versículo aqui, mas eu vou te mostrar dentro da palavra. O poder de Deus ele te capacita a viver uma vida que agrada a Ele. Agrada a Ele. Estou pegando aqui agora ao vivo com vocês, Estou pegando aqui ao vivo com vocês. Vamos acompanhar aqui comigo. Olha lá. Essa versão. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Então é o poder de Deus que vai te levar a viver uma vida que agrada a Ele. Você pode dizer amém? Seja bem-vindo à família de Deus, se você já tem começado com Jesus agora, e se você não tem começado, essa é uma palavra para você instruir aos outros, e vai ser também muito poderoso esses 3 primeiros passos com Jesus. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. A gente está aqui nesses dias de oração, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Nessa quarta-feira tem live profética às 11 da noite. Live profética nessa quarta-feira às 11 da noite. Você não pode ficar de fora do que Deus vai fazer. Até lá.